do Senhor Jesus para a igreja, amém? Eu estou muito feliz de poder sentir a presença de Deus. Que coisa deliciosa, louvar a Deus, ver a pureza, né? De uma criança adorando a Deus. E ali atrás eu intercedi, clamava pelo meu e pelo teu coração. Eu pedi a Deus esse coração, coração de uma criança, coração puro. Porque o que Deus quer de nós é isso. Um coração limpo, um coração puro. E características de uma criança, né, que atinge o trono da glória como um raio, é porque está sempre disposto a perdoar, não guarda mágoa, não se ensoberbece, não se julga maior, não se julga melhor. E outra coisa, é extremamente sensível e tem uma percepção extremamente aguçada, de tal forma que a gente sabe o quanto que elas são atraídas pelas mensagens subliminares. Por quê? Porque elas têm uma percepção extremamente aguçada. Você pensa que uma criança está brincando ali, mas ela está atenta àquilo que está sendo dito. Ela está atenta a imagens, ela está atenta a um vento, ela está atenta a detalhes que na maior parte do tempo os adultos não estão. E por que eu estou falando isso e inicio esse trabalho hoje? Porque eu desejo que eu e você estejamos aqui atentos à manifestação da glória de Deus. Estar num ambiente de glória, é necessário que venhamos a ter um coração como o de uma criança. Porque se a gente não tiver com essa percepção aguçada, é possível que a gente, como adultos, que pensamos que já temos um conhecimento, não consigamos perceber os detalhes da glória e da presença desse Deus maravilhoso. Não consigamos perceber as pequenas coisas que mostram a grandeza do nosso Deus. Eu quero dizer que se você passar a olhar para o teu lado com uma expectativa de que existe algo a ser derramado sobre a tua vida e principalmente sobre a vida daquele que está do teu lado e que essa glória pode fluir de você, você vai começar a adorar a Deus diferente nessa noite. Quando você começar a entender que a glória não tem que sair de mim, mas pode sair de você, para a pessoa que está do teu lado e que tu não sabe o que está acontecendo com ela, a tua expectativa e a tua posição nesse culto vai ser diferente. Porque quando nós nos colocamos na posição de dar, que a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber, existe uma grande responsabilidade. Existe uma responsabilidade muito maior. Porque receber, talvez eu receba. Mas quando a gente assume o compromisso de dar, então eu preciso estar atento. O sono tem que bater em retirada. Porque aqui não há lugar para sono. Eu tenho que estar atento. Como que eu posso estar disposto a dar alguma coisa para alguém se eu estou dormindo? E eu falo de forma física, mas principalmente espiritual. Como que eu possa estar disposto a estar num ambiente de glória e saber que nesse ambiente de glória a manifestação de Deus é através de pessoas. É através de um olhar que percebe, muitas das vezes, uma lágrima correndo e se compadece. Porque consegue olhar para o lado e enxergar uma alma. Consegue enxergar uma vida. Consegue enxergar um propósito. E eu quero te dizer nessa noite. Enxergue quem está do teu lado como um propósito. Um propósito para você estar aqui. Porque Deus, ele se manifesta através de pessoas. Eu preciso amar o meu irmão para que eu possa fazer com que esse culto tenha sentido. Eu preciso amar quem está do meu lado, no sentido de enxergar, de desejar que a glória de Deus te alcance, para que tudo que estamos fazendo aqui nessa noite faça sentido. Então eu quero te chamar mais uma vez a orar comigo nesse momento. Eu te convido a orar. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Queremos lhe pedir nessa noite que, se tiver algo que o Senhor sabe, que está ocupando o seu coração, que tem me distraído, que tem me confundido, e que tem me impedido de te entregar um perfeito louvor, que tem me impedido, Senhor Deus, de manifestar a tua glória, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem roubado a minha identidade de sua filha, de seu filho, eu quero agora lhe pedir que seja repreendido em o nome de Jesus. Quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, que
possamos nos tornar fontes de águas vivas, fontes que vão jorrar vidas para a eternidade. Água de vida eterna, o Senhor quer fazer jorrar de mim e de ti. Água de vida eterna, o Senhor quer fazer jorrar de dentro de você. De uma criança, de um jovem, de um homem, de uma mulher, de um adulto. De quem será? De quem jorrará água nessa noite? Quem o Senhor encontrará como um vaso para que Ele possa usar? Quem será encontrado nessa noite como verdadeiro adorador? Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Às vezes a gente quer que anjos passeiem no nosso meio. Eu creio que eles estão aqui, mas eles estão procurando. Aonde está o vaso que a gente possa derramar unção, mais glória, mais poder, porque não vai ficar retido, porque vai jorrar, porque vai alcançar, porque vai atingir aquilo que apraz ao Senhor. Quem será encontrado nessa noite? Qual é a mão que tem diante de Deus e se coloca: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser esse, eu quero ser essa. Porque existem momentos, irmãos, eu orava a Deus e eu dizia: quantas vezes a gente entra em ambientes como esse, de oração, e não oramos. Momentos em que entramos no momento de igreja, de culto, que é para orar, e não oramos. Assistimos alguém orar, mas não oramos. Ambientes como esse, que a glória de Deus está manifesta. E viemos aqui para cultuar e não cultuamos. Viemos aqui num ambiente de glória para cantar para o Senhor e não cantamos. Então percebe que o Senhor, Ele deixou escrito em Jeremias que se a gente buscar-me-eis e me encontrarei, se me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que Deus quer de mim e de você nessa noite? Ser achado. Deus quer ser encontrado, como eu falei na semana passada. Ele quer ser achado. Ele quer que você o encontre. Ele quer ser encontrado por mim e por você. Mas estar sentado aqui não significa que você já o encontrou. Porque o que Ele quer é que você o busque de todo o coração. Ele quer o meu e o teu coração. Ele quer que a presença dEle, que é real nesse lugar, possa ser percebida por você. Assim como eu falei que o que traz a importância de um coração de criança é essa percepção. E às vezes a criança está rindo de coisa que você e eu não estamos enxergando, e ela está rindo. E às vezes a gente pergunta e eu estou rindo. Porque eu vi aquele moço, entrou, ele sentou, ele fez, e a gente nem percebeu. Eu quero te dizer que a presença de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está aqui. Eu quero te dizer algo, Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então, se você quer algum motivo para se derramar nessa presença, eu já te dei. Então, se a gente não fizer, é porque simplesmente a gente não quer. Porque motivo para isso nós já temos. Não é o que Ele vai fazer, é o que já foi feito. Ele já derramou sobre nós o seu Espírito. E o que Ele quer de mim e de você é um coração contrito e quebrantado, pronto a adorá-lo. Pela beleza da sua santidade. É entrega, é amor, é reverência. É um desejo absurdo de senti-lo. Não que isso vai mover a minha fé num sentido maior, mas é porque é muito bom sentir a presença de quem eu amo. Isso não vai aumentar a minha fé, mas é muito bom sentir a presença de quem eu amo. É muito bom perceber que quem eu amo está perto de mim. É muito bom perceber que quem eu amo está junto de mim, está em mim. E eu desejo essa percepção. Eu quero essa percepção, porque isso me traz uma alegria descomunal. Perceber a presença do meu amado. Perceber que eu não estou sozinha. Perceber que a minha pequenez
não é motivo para Ele não me amar, porque Ele me ama e Ele te ama. E nós precisamos de encontros com Ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, para que essa relação se torne cada vez mais sólida. Tivemos o mês inteiro falando sobre consolidação, né? O mês de outubro. Iniciamos agora novembro, hoje é dia 1º. Mas eu não vou mudar o ritmo, porque o Espírito Santo continua ardendo essa palavra no nosso coração e no meu coração. O Senhor quer consolidar a relação que Ele tem comigo e com você. Consolidar essa relação é dizer para mim e para você que Ele quer que seja algo tão sólido que não vai se romper, porque será para toda a eternidade. O que Deus tem proposto para mim e para você não é algo passageiro, não é um namoro, não é um flerte. É um casamento eterno para toda a eternidade. Porque eu e você somos noiva do Cordeiro de Deus. E eu preciso entender isso. Entender isso significa parar de olhar para mim, para os meus problemas e passar a olhar para Ele. Olhar para o alto, olhar para o alvo. Ele é o meu alvo. Se você ficar olhando para você, você desiste. Mas se você olhar para Ele, assim como foi o louvor que foi louvado aqui, a gente vai andar sobre as águas. O que fez Pedro andar pelas águas foi olhar para Jesus. Foi olhar para Ele, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Eu conversava ontem com as irmãs aqui, né, no nosso trabalho aqui, no almoço, foi gostoso, foi meia horinha ali, né, diaconisa Ana Cristina, algumas irmãs sentadas ali, e a gente conversava, falava sobre o desejo de buscar a presença de Deus de uma forma que voltássemos ao primeiro amor, né? Falávamos do quanto nós sentíamos a presença de Deus de uma forma mais fácil, o quanto tínhamos e tivemos experiências com Deus, estávamos ali, saudosas, mas o Espírito Santo falou: eu também estou com saudade de vocês. Eu também estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade porque eu continuo aqui. O que está faltando não é a minha presença, é a sua expectativa de querer que eu derrame sobre você. Porque eu continuo desejando ser derramado sobre vós. E não vai ser menos, é cada vez mais, é mais e mais e mais. O que está faltando então? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu falava para elas, eu dizia: eu quero ir para o monte. Sábado eu queria ir para o monte, não foi? De manhã e estava ali, poxa, não deu para eu ir para o monte. E entramos na conversa, por que ir para o monte? E eu disse: sabe por que eu gosto de, quando tem a oportunidade de ir para o monte? Porque o meu coração não está no monte, eu sei que o monte não tem poder algum. Mas dificilmente você vai ver alguém acordar 6 horas da manhã, não comer, subir uma rampa que não é fácil, para chegar lá no cume de um monte e ficar olhando para o céu, roendo a unha ou abrindo boca cheia de sono. Você pode ter certeza que quem fez isso é porque quer a presença de Deus. Raramente você vai chegar num ambiente desse e você não vai se deparar com um crente orando, sem ninguém mandar. Porque ele foi impulsionado pelo Espírito para estar nesse lugar. Então aquele lugar, o monte, pode ser aqui, se cada um de nós estivermos com esse sentimento. Aí faremos dos nossos cultos os nossos montes espirituais, onde todos serão cheios da glória de Deus. Por quê? Porque todos virão da sua casa para cá com um propósito: adorar ao Senhor com a beleza da sua santidade, não cumprir um protocolo, não porque o pastor vai perguntar o porquê eu não vim. Alguém que sobe o monte é para dar satisfação a pastor. Alguém que sobe o monte é para poder dar satisfação à religião. Se tiver, é 1 ou 2, mas eu tenho a convicção que mesmo na ignorância, a maioria quer Deus. A maioria quer Deus. E tu acha que não encontra, se a gente está aqui falando que o próprio Deus deixou revelado na sua palavra que aquele que o busca o encontra, se o buscar de todo o coração.
Aí eu dizia, então por que a senhora estava querendo ir para o monte? Porque muitas das vezes nos nossos cultos eu não encontro essa presença. Muitas das vezes nos nossos cultos eu não encontro todo mundo com esse sentimento de se derramar e com reverência diante desse Deus que é digno de ser adorado. Eu quero ver se no monte qualquer outro assunto é mais importante do que aquilo que ser buscar a presença de Deus. Tem sentido isso? Eu dei a experiência que há anos atrás eu tive a oportunidade de andar solteira, eu e Josimar. Éramos noivos, fomos. Primeira experiência que ele teve foi para o Monte Horebe. Quando a gente subiu, ele sempre fala sobre isso, tinha uma senhora, porque ela não aguentava subir. Porque esse monte, se você for, no pico até 2 horas de caminhada. E tinha uma senhora logo na subida. Palavras do próprio pastor Josimar. Quando ele passou por ela, ele sentiu como se fosse uma fogueira. Um fogo saindo dela. E quando você olhava, era só uma senhora, com muita dificuldade de chegar a um ambiente um pouco mais alto. Mas o que ela foi buscar, ela encontrou. O que ela foi buscar, ela encontrou. Sabe por quê? Porque ela foi de todo o coração, a ponto de fazer com que o fogo que saia dela tocasse em nós. E eu quero te dizer que se você entender o que você veio fazer aqui, o fogo que vai sair de você vai tocar no teu irmão, e a gente vai ver a glória de Deus descendo aqui. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestando neste lugar. Porque isso vai depender da expectativa do teu coração, do meu coração. É muito mais do que eu vim receber. É o que vai jorrar de mim. É o que vai sair de mim. É o que vai fluir de mim. E isso não tem idade, isso não tem tamanho. Haja visto que a gente sentiu a presença de Deus jorrando de uma criança. Eu estava ali sentindo a presença de Deus. Com a Fran e a Maria aqui louvando. Olha aí, jorrando, jorrando, jorrando. Por quê? Ela fez muita coisa. E o Espírito Santo falava comigo. O segredo, eu falei, eu quero isso, Senhor. Eu cantar e eu senti que de mim está saindo virtudes. O que está faltando? Ele, coração como o dela. É isso. O coração. Por que eu estou sentindo essa presença gostosa? Coração. O coração. A gente passar a olhar para as pessoas com um pouco mais de amor, enxergando-as. Observando que ali existe uma oportunidade da gente perceber a glória de Deus se manifestando através de nossas vidas. E o nome disso é fé. O nome disso é amor. E o nome disso é Jesus Cristo. E mais uma vez eu te digo, Ele está aqui. Ele está aqui. E a gente precisa ter expectativas sobre Ele. Crie expectativas sobre Ele. Eu me recordava dos congressos aonde eu ia na minha juventude, assim que eu me converti. Caramba! Eu já saía de casa, já imaginando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Será que a minha mão vai sair, vai se transformar em pó de ouro? Não sei se vocês pegaram esse período. Será que o dente de alguém vai virar em ouro? Não tem sentido nenhum, nada disso. O que eu estou te dizendo é que em mim havia uma expectativa acerca dessa glória e dessa presença. Talvez para muitos isso não tem nada a ver, mas para um coração sincero, isso é muita coisa. O que eu estou querendo dizer para você? Crie uma expectativa acerca de Jesus Cristo, acerca da presença dEle, acerca de quem Ele é. E você vai ver que Ele vai se manifestar para você, porque Ele quer ser encontrado por você. Vamos fazer de ambientes como esse oportunidades para o nosso Senhor se revelar a nós e através de nós. Para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. A gente não consegue ficar pensando em coisas quando você mergulha nas águas do Espírito e na busca e no encontrar dessa glória. Eu não me recordo nos congressos de adoração que eu participava, Deus está preocupada com qualquer outra coisa se não encontrar essa presença. E ficava ali 1, 2 horas adorando e louvando.
Eu estou falando isso tudo porque o Espírito Santo está trazendo tudo isso à nossa memória, porque Ele está dizendo, tem mais para ser derramado. Tem mais para ser derramado, não tem como voltar atrás, mas tem águas que a gente ainda não mergulhou. E o Espírito Santo de Deus está aqui querendo derramar sobre mim e sobre você a sua presença. E eu preciso desejá-la. Eu quero voltar a acordar pela madrugada sem reclamar, mas alegre porque a presença do meu noivo está ali. E é uma rica oportunidade de ninguém atrapalhar o nosso encontro. E eu poder dizer no dia seguinte, o meu noivo me chamou. Ele queria falar comigo de uma maneira pessoal pela madrugada. E foi tão bom. Eu chorei, eu sorri. E ele esteve comigo de uma maneira tão gostosa. O que Deus quer de mim, de você, é que a gente aprenda que o que Ele quer é relacionamento. E que esse relacionamento não seja confundido, conforme o tempo vai passando, com solidez, aquilo que não é solidez. Porque o que fica sólido, fica cada vez mais firme, mais comprometido, mais inabalável. E muitas das vezes a nossa relação com Deus está abalada. Por esses detalhes que eu estou dizendo para você, eu estou trazendo à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas você sabe da sua memória com Deus. Ou então você ainda não tem muita memória, mas o Deus está te dizendo, eu posso fazer com você coisas ainda maiores, se você quiser e desejar e me buscar. Porque isso não tem nada a ver com o título, isso tem a ver com o teu coração. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu faço, isso tem a ver com o meu coração. Isso não tem nada a ver com o quanto eu faço, isso tem a ver com o meu coração. Eu posso fazer muito, mas se o meu coração não estiver desejoso em vê-lo, em senti-lo, eu não vou ver e eu não vou sentir. Está vendo que a motivação precisa ser sempre Ele, para Ele, por meio dEle. E nós precisamos sair do centro e colocar Jesus. Temos ouvido muito sobre isso. Jesus precisa ser o centro das nossas pregações. Jesus precisa ser o centro das nossas canções. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Porque é fácil se tornar Ele centro da pregação e centro da canção. Mas o difícil tem sido Ele ser o centro da vida, do coração, de tudo. E de tudo que fizermos, seja para louvor e glória do nome dEle. De acordarmos pela uma manhã, e quando fizermos o nosso devocional, é com a expectativa de jorrar água viva. Não algo para abençoar o meu dia, não algo para me livrar do mal, não algo para tudo dar certo naquele dia, mas na expectativa de que Jesus quer jorrar água através de mim. Essa água que está entrando vai jorrar. E vai jorrar e vai alcançar quem? Tu já sai da cama na expectativa de ver a glória de Deus através da tua vida. Será que vai ser o padeiro? Que eu vou poder dar um bom dia, olhar dentro do olho dele e dizer Jesus te ama e vai jorrar água viva e eu vou ver um homem impactado com a glória de Deus, porque não é na multidão da palavra, é uma palavra cheia de poder e de amor que vai tocar corações e a gente vai ver vidas sendo transformadas. Será que é meu esposo que há muito tempo eu não consigo mais olhar com um olho de amor e com um olho de confiar que Deus está no controle porque eu só consigo enxergar as circunstâncias? Será que é para o meu filho que eu só consigo enxergar os defeitos e não consigo mais enxergar um Deus bondoso, como foi aqui falado pela diaconisa Cristiane, que me deu a dádiva de ter pessoas do meu lado para eu cuidar, para eu ensinar, para eu discipular, disciplinar e fazer tudo para louvor e glória dele? Entende que nós podemos fazer com que a nossa vida seja realmente um propósito para Cristo quando a gente viver para Ele? E não quando alguma coisa der errado e a gente atrai a água para resolver o nosso problema. A proposta de Jesus para aquela mulher foi: se você beber dessa água, de você vai jorrar águas para a vida eterna.
Porque quem bebe dessa água nunca mais tem sede. E eu conversei com as irmãs, sabe o que está acontecendo? A maioria de nós se transformou em poço. É uma dificuldade para tu pegar uma água. Até tem, mas virou poço. A mesma dificuldade que ela estava encontrando com Jesus, mas como é que você vai pegar água aí desse poço? Porque aí tu não tem nem balde para pegar. Jesus falou. Tem pessoas que se transformaram em poço, vai ser salvo. Mas a água não jorra para ninguém. E para tirar a unção ou alguma coisa dessa pessoa, tem que ser na luta e no esforço. Pelo amor de Deus, ora. Pelo amor de Deus, jejua. O jejum não é para poder conquistar nada, é para você sentir essa glória, se tornar sensível e perceber o quanto você é amado e o quanto você é uma bênção. Porque a ordem de Deus para os seus discípulos, a partir de Abraão, é ser tu uma bênção. E como eu vou conseguir ser uma bênção se eu não consigo ouvir a voz do meu noivo? Mas tu tem que pedir, pelo amor de Deus, jejua. Jejua para você ouvir a voz do teu noivo. Olha a força que você precisa tirar poços entulhados de tantas coisas que têm ocupado o lugar do nosso Deus, do nosso Senhor. E isso tudo faz com que a nossa pequena vida seja tão pequena que talvez você viva muitos anos e perceba que às vezes você nunca viveu. Eu conversava com uma pessoa, com a Gisele. Eu falei até para ela que eu ia falar sobre ela no culto. Falei, vou falar sobre nós, sobre a nossa conversa. E na hora desceu fresquinho. Eu falei, Gisele, tem gente que acha que Jesus viveu pouco. Porque ele viveu 33 anos. Mas olha para a vida de Jesus. Ele viveu 33 anos. Sabe por quê? Porque ele e o Pai eram um. Não teve um minuto da vida de Jesus que não era vida. Porque a vida estava manifesta nele. E ele era a própria vida. Por que ele era a própria vida? Porque ele e o Pai eram um. E ele não fazia nada que não fosse para glorificar o nome do Pai. Então eu posso viver 90 anos, mas se eu não fiz nada para glorificar o nome do Pai, na verdade eu não vivi ano nenhum. Eu vou passar por essa terra como um vento, como pó. E a vida nunca esteve em mim. Então quem viveu 33 anos de plena glória, onde todos os seus 24 dias, todas as 24 horas, foi para louvor e glória do Pai. Quem viveu pouco? Quem viveu pouco? Jesus? Ah, não. Ele viveu o suficiente para dizer para mim e para você, como homem encarnado, que todo aquele que crê nele não verá a morte, mas viverá eternamente através do seu Espírito, do seu sangue, da sua palavra. Porque mesmo que morra, viverá. Mas aquele que não dá a sua vida, nunca a teve, já perdeu, já está morto pelos seus próprios delitos e pecados. E o que Jesus está propondo para mim e para você é mais do que horas, uma contagem de tempo, é vida e vida com abundância. Por isso que a gente, na nossa humanidade, a gente não entende. Como é que pode? Será que a pessoa, faltando pouco tempo para morrer, ela aceitou a Jesus? Será que isso não compete a mim e a você? Mas eu tenho fé o suficiente para crer dessa forma. Porque vai ter gente que vai viver uma vida inteira também. E muitas das vezes até aqui entre nós, mas nunca entregou o coração realmente para Jesus. E nunca teve a vida, porque nunca jorrou água, nunca jorrou vida para ninguém, nunca alcançou aquilo que precisava ser alcançado. Essa é a percepção que Deus tem me dado, para que a gente possa, enquanto ainda Ele está dizendo para mim e para você que há tempo, porque se você acordou hoje, se você chegou aqui, Ele está dizendo para mim e para você, há tempo para você ser um manancial de águas vivas. Eu estou dizendo para você que eu quero que de você jorre águas para a vida eterna. É só você me buscar de todo o teu coração, porque eu quero ser achado. Eu quero me relacionar com você. E isso não tem nada a ver com a ausência de problemas. Isso tem a ver com um coração que crê num Deus que é tão bondoso, que mesmo que a morte me alcance,
eu estou viva. Que mesmo que as coisas que eu penso que vão resolver meus problemas não acontecerem, Ele está no controle. Porque Ele é um Deus soberano e Ele nunca vai me abandonar. Mesmo que eu chore, Ele está comigo. Mesmo que venham dificuldades, eu não estou só. Mesmo que me abandonem, Ele me ampara e me abraça. É desse amor perfeito que eu não posso negociar e não posso me esquecer por todos os dias da minha vida. Porque disso vai depender a minha verdadeira vida. E o nome dela é Jesus Cristo. E Ele está aqui. Eu queria convidar você a abrir o livro de Hebreus no capítulo 5. A palavra consolidação, eu estava vendo ali a etimologia da palavra, ela vem do latim consolidatio. Forma com, que é junto, e solidare, que é sólido. Junto com sólido. Foi essa definição que eu mais gostei. Tem várias. Firme, firmeza. Mas isso gera uma dependência. Junto com o sólido. Porque se eu não estiver junto de Jesus, que é a rocha, que é a pedra, eu não consigo ser consolidada. Eu não consigo essa forma. Qual é a forma que nós estamos buscando aqui? A forma do Filho de Deus. A forma de Jesus. A forma perfeita que é o Cristo. Quando eu consigo identificá-lo, não dizer que Ele é, mas verdadeiramente reconhecer como algo e alguém que eu busco como perfeito, eu estou sendo consolidada dia após dia. Dia após dia. É mais do que dizer que Ele é. É verdadeiramente tornar Ele e dizer, é o perfeito. É esse que eu devo buscar e é esse que eu decido buscar de todo o meu coração. É essa identidade que eu quero ter. E aí sim nos tornaremos fragmentos de pedra. Petros. Fragmentos de pedra. Pequenos cristos. Porque agora Ele vai fazer morada dentro de mim e dentro de você. E quando a gente vê, já vou ler o texto, pode deixar que eu vou indo, vai vindo. E quando a gente vê Jesus falando para João que ele faria, que aquele que cresce nele, iriam fazer as mesmas obras que ele e ainda fariam obras maiores. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Como isso traz uma angústia no nosso coração. Mas eu quero te dizer que essa angústia é o próprio Espírito para te conduzir e te dizer o seguinte: isso a gente não vai conquistar em fórmulas humanas. Não é na multidão de obras, mas na busca de estar junto com o sólido. Que aí, quando Ele estiver em mim, o Pai em mim, Jesus em mim, o Espírito Santo em mim, nós iremos continuar fazendo as mesmas obras que Ele. E não haverá limite, iremos fazer ainda mais, porque não é você que vai fazer, nem eu que vou fazer. É continuação de quem Ele é em nós. É a obra de Deus se operando e fazendo milagres através da minha vida e da tua vida. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos continuar lendo Hebreus
capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 15, que diz assim, a partir do versículo 10: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. A gente vai continuar lendo, mas olha o que o texto está dizendo. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. E aqui ele está dizendo como que nós demonstramos amor por Ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Se você quer demonstrar amor por Deus, ajude os santos de Deus. Mas não é uma única vez. Continue fazendo. Continue no exercício constante que disse lá no versículo, no capítulo 5. É um exercício constante. É todo dia. É todo momento. Com o teu coração voltado para o outro. Porque Deus se revela através do outro. Deus se revela através do outro. Eu busco no particular, no quarto, em ambientes como esse, para eu ficar solidificado na mente quem Ele é, o que Ele quer, quais são os propósitos, para depois a gente poder seguir e ir. E Ele poder se manifestar através de nós, ao mundo e aos santos. Versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão. Até quando? Diz o texto. Até quando é essa prontidão? Até sábado que vem, pastora, que eu estou cansada. Eu vou dizer igual o pastor Josimar, que é meio doido, né? Se você está dizendo que está cansado, que chegou ao fim, então que Jesus te leve. Porque se Ele está dizendo para você que não é o fim, se Ele se concedeu o dia de hoje, Ele está dizendo para você, não é o fim. Não é o fim. Então, se você está dizendo que não tem sentido viver a vida que Ele quer te dar, então para que estamos vivos? Qual é o sentido de eu estar andando, caminhando, com o meu corpo todo pleno, se não é para louvor e glória dEle? Se não é para estar pronta para dizer o quanto eu o amo? Se não é para manifestar esse amor através de um olhar pronto a permitir que Ele continue fluindo, para que o mundo conheça. Queremos de cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Plena certeza da esperança. Não é meia certeza. Não é alguma certeza. É plena. É completa. Quando Deus faz a obra, é por completo. Quando Ele derrama sobre nós, é por completo. É para preencher todas as lacunas do nosso ser. É para fazer com que eu e você nos tornemos tão cheios da sua glória, que nós não ficaremos mais mendigando o amor de ninguém. Nós não ficaremos mais pelos cantos chorando porque alguém não me amou, porque eu hoje percebo o quanto eu sou amada, porque eu sou plena da presença dEle. Eu sou plena de Deus. E isso vai gerar em mim um coração bem resolvido, se assim eu posso dizer. Um coração que não vai estar mais se movendo pelos imperfeitos. Porque assim
Como alguém não me dá o que eu espero dela, eu também não dou para todo mundo o que elas esperam de mim. Porque eu não sou a perfeita. Você não é o perfeito. E sabe por que nós estamos tão vazios, muitas das vezes, tão tristes, tão magoados com as pessoas e com o mundo? Porque nós estamos esperando do mundo aquilo que nós não deveríamos esperar dele. E não estamos buscando daquele que realmente tem o poder para nos preencher, que é o perfeito amor. É o perfeito amor. Como que ele suportou lidar com tantas pessoas complicadas e difíceis e conviver até o último dia com Judas, sabendo quem era o Judas, e não mandou o cara embora? Porque o que estava em jogo ali não era quem Judas era, é quem ele era e quem o Pai era nele. E isso não podia ser negociado pela decisão de caráter de ninguém. Isso não poderia ser corrompido pela escolha do caráter de ninguém. Porque estava pleno, estava preenchido com a presença do Pai. Quem está pleno e preenchido com a presença do Pai não reage segundo aquilo que faz para si. Aí a gente vai entender o que Jesus ensina em Mateus. Não odeia quem te odeia. Se alguém pedir, né, a capa, dá também a túnica. Por quê? Porque o comportamento do imperfeito não pode ditar o meu comportamento. Se alguém tiver fome, dá o que comer. Se alguém tiver sede, dá o que beber. Se alguém te julga como inimigo, ore por ele. Não seja inimigo de quem te julga inimigo. Ore por essa pessoa. Não seja igual a quem você reprova. Não repita comportamentos que te machucaram. Nós fomos chamados para levar vida e cura, não reproduzir comportamento de pessoas que nos machucaram. Falou mal de você? Por que você vai fazer isso? Também? Ela é isso, isso e isso. Bendiga. Bendiga, bendiga, bendiga. Alguma coisa deve estar de errado com essa pessoa. Ela deve estar passando por algum problema muito sério. Prefiro orar. Prefiro orar por ele. Prefiro orar por ela. Por que você vai se deixar vencer pelo mal? Vença o mal com o bem. Através de um exercício constante. Buscando um alimento sólido. Nos tornando aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós conversávamos ali no nosso almoço com Jesus, que foi uma conversa muito rápida, mas pode ter certeza que Jesus estava sentado ali na mesa conosco. Foi que o que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus é a nossa pressa. O que está atrapalhando da gente buscar e encontrar Deus quando nós buscarmos de todo o nosso coração? A nossa pressa. Muita coisa que nós fazemos. Nós já entramos na oração, já olhando para o relógio. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, não sei o que, guarda-me que eu estou saindo, que eu estou indo, que eu estou aquilo, amém. Caramba! Eu fico extremamente irritada quando o Rodrigo ou o Kaique estão saindo e vai falando, que eu não estou nem entendendo o que eles estão falando. Não sei mais, não sei das contas, o que pode voltando aqui e falar comigo direito. Volta, para e fala comigo direito.
E a gente trata Deus com uma bagunça, que a gente não quer nem parar o que a gente está fazendo para falar com Ele, momento nenhum. Ah, então, pastor, às vezes eu estou lavando minha louça, como a gente fala aqui. Também. Mas você está paradinha ali, lavando a louça, mas a tua mente não está ali. Quando você está com o coração em Deus. Às vezes, na minha cozinha ali, aí eu boto. Até falei com o pastor Nassif, eu falei, eu assisto as EBDs. Quais os momentos mais que eu assisto as EBDs e depois os cultos? Na minha cozinha, quando eu estou ali fazendo, boto e fico ali. Ouvindo Deus, através da vida do pastor, através da vida dos meus irmãos. Como eu recebo de Deus ali na minha cozinha, ali, fazendo minhas coisas. Porque, mesmo em movimento, naquele momento, o que eu estou fazendo não é mais importante do que ouvir o que Deus está me falando. Está dando para você entender? A diferença de eu estar fazendo alguma coisa e lidando com Deus, ou daquilo que eu estou fazendo é mais importante por uma obrigação, ou por uma questão de livrar a minha consciência de que eu fiz a minha parte, eu vou falando com Deus de qualquer jeito, como se Ele fosse qualquer um. Deus não é qualquer um, gente. Ele é o nosso paizinho e Ele quer o teu coração, Ele quer a sua atenção, Ele quer ser importante para você, o quanto nós somos para Ele. E isso Ele não vai negociar. Isso não pode ser negociado, porque o que está em jogo aqui é o teu coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ah, mas eu não encontro Deus. Mas como é que está sendo essa busca, meu irmão? Como é que está sendo essa busca? Como que está buscando? É você com Deus. Eu sei de mim. Você precisa saber de você. E aí nós conversávamos, eu falava, é muita correria. A gente já não tem mais tempo para sentar com as pessoas, olhar dentro do olho e deixá-las simplesmente falar. A gente já está olhando no relógio. Ai, meu Deus, como fala? Meu Deus do céu. Estou cheio de coisas para resolver. E ali é uma grande oportunidade, muitas das vezes, de começar a jorrar água de dentro de você. Água de vida eterna. Porque Jesus tinha essa paciência de ouvir as pessoas e Ele continua tendo. E se Ele continua tendo e eu não tenho paciência, então Ele está em mim? É esquisito isso, gente. Se eu conheço um Jesus que se revela que Ele não tinha pressa quando Ele se deparava com alguém que Ele estava pronto a ingressar na eternidade, e Ele diz que eu ia fazer obras iguais e ainda seriam maiores, e como que eu hoje não consigo permitir que Ele faça isso? Porque eu estou com muita pressa, e tudo é muito mais importante do que mergulhar vidas na eternidade, do que poder fazer com que pessoas provem dEle, do que poder manifestar a sua glória. Porque o pouquinho que você tem é muito para quem não tem nada. Mas eu sei tão pouco, mas o teu pouco já foi o suficiente para escrever o teu nome no livro da vida. Então por que está retendo essa bênção e não divide o pouco que você tem? Reparte o pão. E o pão da vida é Jesus. Multiplica a bênção que chegou até a tua vida. Não guarda esse tesouro, não enterra isso, não enterre Jesus. Muitas das vezes estamos enterrando Ele, quando não permitimos que Ele se manifeste através de nossas vidas. E eu estou falando isso, porque a Gisele ligou para mim, e eu falo isso, eu creio que ela vai assistir, como que ela foi usada por Deus para poder me despertar. No sábado pela manhã. Ela falou assim, sexta-feira, ela falou assim, pastora, eu vou lhe dizer uma coisa. De tudo que a senhora estiver fazendo, eu vou lhe pedir uma coisa. Não deixe de ouvir as pessoas. Não deixe de parar, olhar no olho das pessoas e ouvi-las. Porque como é necessário a gente perceber que a gente é importante.
o quanto isso me ajudou, o quanto isso me curou, o quanto isso transformou a minha vida. Se a senhora me perguntar quantas palavras suas eu me lembro, não vou me lembrar muito, mas esse dia ficou marcado no meu coração. Quando a senhora sentou e simplesmente me ouviu durante toda uma tarde, sem pressa, de sair, de fazer qualquer coisa, de ouvir outra pessoa, a senhora simplesmente me fez sentir importante. Não deixa de fazer isso, não. Faz isso com outras pessoas, porque isso liberta almas e transforma vidas. Eu comecei a chorar, porque, devido à correria da vida, eu estava nesse mesmo ritmo. Porque a palavra, antes de cortar em você, corta em mim. Antigamente, eu ia no banheiro, como eu canso de dar testemunho aqui, do meu trabalho, já com uma expectativa que tinha alguém ali que eu poderia jorrar água viva. Agora eu já não tenho mais tempo. É uma correria tão grande, que se alguém me chama, eu já falo, meu Deus, cheio de coisa para fazer. Meu pai, agora o que foi? Fala aí, fala aí. Parece que eu estou falando para você? Começa aqui. Fala aí. Estou cheio de coisa para fazer. Mas não está na hora do seu almoço? E é mesmo, nem me liguei, que eu tenho 1 hora de almoço. E essa 1 hora de almoço, eu posso também dividir com o meu Deus. Em adoração. Porque eu fiz isso durante muito tempo. E chega um momento que às vezes a gente esquece. E a gente quer voltar ao primeiro amor. Mas a gente não consegue dar para Jesus nem o que a gente dava. Era para a gente aumentar cada vez mais. Era para que essa entrega fosse cada vez maior. Mas vai reduzindo e a gente quer perguntar o porquê que a gente não sente mais. O que você dava de você para Deus é a mesma proporção hoje. Então como que a gente quer mais? Era para a gente se lançar mais e mais e mais. E a gente vai buscar mais e receber mais. Porque eu estou buscando de todo o meu coração. E quando ela falou isso, entrou como uma faca no meu coração. E eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo. Enxergue mais as pessoas. Ouça mais as pessoas. Mas sem pressa. Sem pressa. Porque numa conversa, o que está em jogo é a eternidade. Mesmo que estejamos no temporal, quando a gente está num ambiente de relação, aonde o Rei da Glória está se manifestando, nós entramos no atemporal. Nós entramos na glória de Deus. E o que nós estamos tratando ali é da eternidade. E o que pode ser mais importante do que isso? Para Jesus não existia. Porque ele trazia a presença do Pai e o tempo para ele não tinha importância alguma. Porque naquele tempo, naquele momento, o que o Pai queria que fosse feito era o mais importante. Se fosse só um dia, precisa ser o que o Pai quer fazer. E nesse texto aqui, eu viajei bastante do que Deus tinha trabalhado comigo, e eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente encerrar. Aqui no livro de Hebreus, eles trazem a presença de Abraão como alguém que soube esperar a promessa do Pai. No versículo 13, ele diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior, por quem jurar, jurou por si mesmo. Esse texto e esse contexto de Hebreus, eles estão trazendo Abraão como uma referência de obediência, de fé, de esperança, da maneira que ele se relacionou com Deus, mesmo sem haver lei, ele já tinha a lei do amor no seu coração. Não precisou ninguém dizer para ele, é assim, é assado. Porque eu não vou estar com você 24 horas. Mas o Espírito Santo de Deus, se você beber da água, vai estar. E é isso que ele quer de nós. A lei do amor gravada na tábua dos nossos corações. Aonde nós não fiquemos mais escravizadas por regras humanas. Mas que sejamos libertos pela lei do amor. Que nos constrange e nos conduzirá a ter uma real intimidade com esse Deus que é perfeito. Eu não vou depender de olhos humanos, porque eu sei que os olhos de Deus estão todo o tempo sobre mim. E eu não quero perder esse olhar para a minha vida. Não é por medo dele fulminar, é por medo de perder a presença dele, porque eu amo a presença de Deus.
Não é com medo de ir para o inferno. É pela tristeza de pensar de viver uma eternidade longe do meu Senhor. E a gente vê um Abraão ouvindo a voz de Deus, recebendo uma orientação, dizendo, vai para uma terra, sai de Uz e vai para uma terra, que eu vou te mostrar. O pai se revela para ele, fala com ele, e a gente sabe que ele obedece. Começa a peregrinação. E nesse contexto aqui de Hebreus, se você for continuar lendo, o versículo 6, o versículo 7, ele vai nos reportar lá para a Gênesis. O que estava acontecendo nesse momento aqui? Eles vão tratar de Jesus, a semelhança de Melquisedeque. E eles vão nos dizer quem era Melquisedeque. E como Abraão se relacionou com a figura de Jesus através de Melquisedeque. Assim como se você lê o Salmo 111, você vê Davi se relacionando com Jesus. E ele fala também sobre Melquisedeque, onde ele fala, o meu Senhor, Senhor do meu Senhor, os dois senhores com letra maiúscula, e ele começa a falar de Jesus. Como pode? Mas Jesus não estava encarnado, ainda não tinha vindo quando, mas o coração de Davi estava no Pai. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O que eu estou querendo dizer é que homens encontraram Jesus, mesmo sem ele ter sido encarnado enquanto homem, porque entenderam o que era entregar o coração ao Pai. Você não vai depender mais de alguém humano no sentido de dizer para você aquilo que você pode ou não pode fazer, quando você permitir que o Espírito Santo esteja pleno dentro de você, porque você vai fazer aquilo que o Pai quer que você faça e não vai fazer aquilo que o Pai não quer que você faça, porque é muito mais do que legalidade, é amor. O que Deus quer de você não é um cumprimento de regras, o que Deus quer de você é um coração que chora quando peca. É um coração que sangra quando fere o Espírito Santo. É muito mais do que eu... O que vão pensar de mim? O que a Fran vai pensar de mim? Eu preciso estar dentro do meu coração. O que Jesus vai pensar de mim? O que Jesus vai pensar de mim acerca do que eu estou pensando? O que Jesus vai pensar de mim acerca do que eu estou fazendo? O que Jesus vai pensar sobre mim? E isso é uma decisão. Porque Ele coloca na nossa mão a decisão de quem nós queremos amar. Você decide quem você quer amar. Você decide quem você quer temer. E aí é que está o perfeito amor. Porque não é algo que vai forçar você. Porque Ele já te mostrou o quanto Ele te ama. Mas você decide se quer amá-lo da mesma proporção. Mesmo que nunca chegue. E a gente vê um Abraão buscando esse Deus, buscando esse Deus. Ele ouviu, ele falou, eu quero encontrar, eu vou buscar. Vai para uma terra, vai caminhando, vai me buscando, vai que eu vou, a cada passo que você entender, que é você que tem que me buscar, eu vou me revelando para você, eu vou me revelando para você, eu vou me revelando para você, até que chega o ponto que nós sabemos ali, onde ele precisa se dividir do seu sobrinho Ló. Ló escolhe as terras mais bonitas, vai para o lado ali e vai morar à beira de Sodoma. Só que acontece uma guerra. 4 reis contra 5 reis. E o rei de Quedobomar, um negócio assim o nome, que eu não guardei muito nome. Vamos lá ver o nome desse rei, se eu consigo achar aqui. Quedorlaomer, nada a ver do que eu tinha falado, mas é complicado, né? Quedorlaomer. Ele vem, junta-se com mais 4 reis e vai contra 5 reis, dentre eles os reis de Sodoma e Gomorra. E quem estava lá? O Ló. Eles capturam os reis, todo o povoado e todos os bens de Sodoma e levam. Dentre aqueles que tinham ali cedo capturado, um foge e anuncia a Abraão: olha, seu sobrinho foi levado cativo pelo rei.
e todo o pessoal lá de Sodoma. Na mesma hora, Abrão, nesse momento, junta 318 homens da sua casa, homens que cresceram ali, e que ele conhecia o coração daqueles homens. Ele sabia que ele não estava indo na força do braço. Ele sabia que... Lembra que eu falei do monte? Lembra que eu falei da diferença que nós podemos fazer daqui o nosso monte? Porque a gente sabe quem quer Deus. A gente sabe quem você não precisa pedir, pelo amor de Deus. Ora aí, jejua aí, ajoelha aí. Você tem saúde para isso. Não porque isso vai fazer muita diferença, mas isso na verdade só vai mostrar um pouquinho da nossa reverência do nosso Deus. Porque tu tem perna, saúde. Ele te concedeu saúde. Vamos entregar isso um pouquinho para Ele como uma forma de gratidão, pelo amor de Deus. A gente sabe, aqueles que você não precisa ficar lá pedindo um pouquinho de água com muita força. Ele chama essa galera. Eram 318 que ele viu crescer na casa dele. Ele viu crescer. Ou seja, cresceram. Vamos comigo. Vamos para essa batalha. Porque a gente precisa resolver essa história. E ele vai. Diz o texto que ele ganha. Vai lá. Pega seu sobrinho. Os despojos. Faz alianças com alguns reis. Mas ele sabia o que ele estava indo resgatar. Ele estava indo resgatar alguém que ele muito amava. Ele estava indo resgatar sua casa. Ele estava indo resgatar a sua identidade, seu povo, a sua história. Ele tinha uma motivação. E conseguiu. Muitas das vezes nos falta a motivação correta. Deus vai derramar poder sobre nossas vidas, autoridade, mas você veio resgatar o que aqui? Ou você só veio cochilar para poder marcar a hora de você voltar para sua casa? O que você veio resgatar nessa noite? O que o inimigo já levou? E que depende de você se levantar com fé para poder dizer: tira a tua pata, porque não te pertence. Tira a tua mão, porque não é teu. O que tu veio resgatar aqui nessa noite? Ele se levanta, resgata, e com ele vem todos os despojos. Quando ele está saindo, o rei de Sodoma veio para ter com ele. O rei de Sodoma se apresenta. Mas dali a pouco vem Melquisedeque, aquele que não tem descendência. O rei de Salém. Nesse é o primeiro momento que a gente ouve falar de Jerusalém. O rei de Salém. Já existia um rei, já existia um povo que adorava o Deus vivo. Mas aonde estava a lei? No coração deles. Aonde estava? Na essência da presença de um Deus bondoso e perfeito. Aonde Melquisedeque era rei e sacerdote. E naquele momento, ele se depara com Abraão, abençoa Abraão, dá para ele o pão e dá para ele o vinho. E quando ele percebe o que está diante de si, diz o texto que Abraão dá o dízimo de tudo que ele conquistou e derrama aos pés de Melquisedeque. E aqui em Hebreus eles vão dizer que o ministério sacerdotal de Jesus é semelhante ao ministério de Melquisedeque. Ou seja, não havia lei dos homens, havia a lei do amor. É a lei do amor de Deus que te constrange a fazer aquilo que o Pai e que o Filho faria. E que faz com que Ele se apresente para você de uma forma que você saberá que é Ele. Que você reconhecerá o Filho de Deus através da manifestação que Ele fizer para você. Porque você está buscando Ele, você vai encontrar. Quando você buscar de todo o seu coração. Logo em seguida, o rei de Sodoma vai até Abraão
e fala para ele: leva todos os despojos, mas me dá as pessoas. O que eu estou te dizendo nessa noite com essa palavra? O diabo vai tentar o tempo todo negociar a glória de Deus na sua vida, para dizer aquilo que você tem, aquilo que você é, não é pleno do Deus que nós servimos. Porque muitos de nós estamos confiando nos reis de Sodoma, nos reis de Gomorra, nesse caso Sodoma de maneira específica. Abraão, depois que teve um encontro com Melquisedeque, que é a figura ilustrada do próprio Cristo, ele diz: de jeito nenhum eu aceito nada que venha de você, porque eu sei a promessa que tem sobre a minha vida, e quando ela se completar, ninguém poderá dizer que eu recebi alguma coisa de você, porque tudo que vier da minha vida veio do meu Pai, veio do meu Deus, veio do meu Senhor. Eu sei a quem eu pertenço e eu vou continuar prosseguindo nessa caminhada de vitória. Porque Ele me fez olhar para o alto e disse: conta aí as estrelas que virão, conta a tua descendência. E esse homem nem filho tinha. Eu quero te dizer uma coisa para encerrar nessa noite. Talvez você possa estar olhando para a sua vida e tentando encontrar resposta com a sua condição, com aquilo que você é. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite diz para você: tira os seus olhos de você, coloca os teus olhos em mim, e farei que de você venha jorrar águas de vida eterna. Tira os teus olhos de Sodoma, não negocia as suas necessidades com aqueles e com aquilo que você sabe que não provém de Deus. Não negocie princípios, porque o Deus da eternidade, Ele tem cuidado de nós. Ele deixa chegar muitas das vezes no último momento para poder perguntar: em quem realmente você crê? Em quem realmente você confia? Se a tua confiança estiver no Senhor, nós iremos provar muitos milagres e maravilhas. Contar milagres, como é bom pegar esse microfone para contar milagres. Mas só quem viveu o tempo da sequidão e o tempo da prova da fé é que sabe. É que sabe o quanto que nós precisamos estar firmados no texto que eu falei. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Queria pedir a Fran para louvar um hino. Ela sabe, o Fran chegou a falar para ela o hino que eu te pedi? Quando Ele vem, nosso amigo, o Santo Espírito, Ele está aqui. Ele veio aquecer o meu e o teu coração. Ele vem com cura e com todo o seu poder. Veio manifestar os seus sinais. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos aqui outra vez. Eu desejo a glória de Deus outra vez. Eu desejo não mais ter pressa e me derramar na presença desse Deus outra vez. Eu quero falar em mistérios outra vez. Eu quero olhar para alguém que ninguém ama e amá-lo outra vez. Eu quero acreditar naquilo que ninguém acredita. Eu quero parar de ver as minhas possibilidades e começar a Deus, deixar a Deus me mostrar as dele.
Eu quero voltar a contrariar o mundo, a andar contrário ao curso desse mundo, que é extremamente objetivo naquilo que vê. Mas eu quero voltar a andar pela fé. Eu quero voltar a andar pela fé. Eu não quero mais andar por vistas, eu quero andar pela fé. Eu quero voltar a não me importar se alguém que está do meu lado não quer essa presença, porque eu quero. Então eu decido fechar os meus olhos e mergulhar. E aí essa glória que está em mim vai tocar do que está do lado e que está frio. Assim como nós sentimos o calor daquela senhora. Deixa quem está do teu lado sentir o calor saindo de você nessa noite. Vai sair virtude de você nessa noite? Se você quiser, vai.